Convido você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Próximo domingo, irmãos, nós vamos estar iniciando 40 dias para a Páscoa. Durante esse período, até a cantata de Páscoa, que será no dia 12, nós estaremos com mensagens à noite voltada para uma reflexão sobre o caminho da ressurreição. Nós vamos pegar alguns momentos de Jesus até a sua ressurreição e vamos ministrar a palavra de Deus à noite. E eu quero convidar você a estar presente, porque com certeza Deus vai falar grandemente ao seu coração e vai nos ensinar exatamente o que acabamos de cantar agora. O seu amor não muda, o seu amor é grande, é poderoso, e é uma forma de nós crentes, batistas, estudantes da palavra, amadurecermos ainda mais a nossa fé. Temos falado lá no curso de John Hus, inclusive quero dizer a você que as inscrições estão abertas. Se você perdeu o primeiro módulo, você pode entrar no segundo módulo agora, a partir de sexta-feira. Então você pode procurar a irmã Evangelina, dar o seu nome, é aberto para todos os irmãos, não precisa aqui de faixa etária, nem tampouco de diploma, é um curso básico de teologia, que nós vamos estar ministrando. Quem está no John Hus já fez a apostila azul, nós vamos entrar agora na apostila vermelha, que vai falar sobre aconselhamento bíblico, vai falar sobre Antigo e Novo Testamento, e nós vamos ter uma visão de Deus. Então o convite está feito a toda a igreja, se você deseja participar, próxima sexta-feira. E nós temos falado com esse grupo, irmãos, como a teologia muda a nossa visão. Porque se nós não conhecermos o Deus que nós servimos, nós não temos estrutura para vencer o dia mal. E foi exatamente isso que nós ministramos pela manhã. Dependendo da sua visão de quem é Deus para você, você pode ser uma pessoa de tremenda fé e suportar a pancada da vida, ou você pode simplesmente ser uma pessoa de altos e baixos. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Isso depende de como você crê e como você entende o seu Deus. E falamos pela manhã, a Escola Bíblica Dominical tem sido um culto abençoado. Você precisa comparecer. Nós falamos sobre a questão de Josué e Caleb, quando foram os espias na terra e chegaram lá, um grupo teve uma interpretação completamente diferente, disse que havia gigante, que havia dificuldade, que não teria como. Já Josué e Caleb tiveram uma visão diferente, tiveram um pensamento que se Deus fosse com eles, eles iriam vencer. Foram para a mesma região, foram avaliar o mesmo fato e tiveram interpretações completamente erradas. A questão é, como você tem interpretado as lutas da sua vida? Esse é o pensamento que nós precisamos amadurecer, e quando nós nos alimentamos da palavra, aprendemos Bíblia, conhecemos ao Deus que nós servimos, o nosso louvor é diferente, nós somos fiéis a Deus, entregamos o nosso dízimo com alegria, não com resistência, nós participamos do serviço cristão com prazer, vou para a casa do Senhor, vou servir ao Senhor, porque tudo depende de como você pensa o seu Deus, e quem é o Deus que está na sua mente, está no seu coração. Então é preciso que nós cada dia mais venhamos a nos aprofundar em conhecer a palavra de Deus, e todos os domingos, a partir do domingo que vem, nós vamos caminhar 40 dias até a cantata de Páscoa, para entender o amor de Deus, a provisão de Deus durante o seu percurso do Filho de Deus que esteve conosco aqui na terra. Então não falte, venha buscar a presença de Deus. João capítulo 5, do versículos de 1 a 9. Eu quero falar nessa noite sobre um texto talvez muito comentado e muito pregado, mas eu quero abordar nessa noite sobre a palavra transição. Peço que o Data Show coloque, por favor, a projeção. Nós vamos falar sobre esse texto e eu quero que você entenda algo, já introduzindo esse texto. A vida é feita de transições, nós passamos por fases, por momentos. Inclusive no nosso nascimento temos uma fase infantil, temos uma fase adolescente e temos uma fase adulta. Esses momentos de transições mudam completamente a nossa vida, os nossos hormônios, a nossa saúde, a nossa altura, a nossa inteligência. São momentos de transição. Você passa um momento de transição, por exemplo, quando você casa. Você sai de um ambiente de solteiro para um ambiente completamente diferente de casado. Está dando microfonia, se puder me ajudar aqui, por favor. Você está exatamente trabalhando e de repente você muda de emprego, é um momento de transição. Você está saindo de uma realidade, indo para uma outra completamente diferente. De repente você aceita Jesus no seu coração, se converte, você deixa uma vida ímpia para viver uma vida completamente
buscando a santificação, você vai viver um processo de transição. Você vai passar de uma fase para outra, de um momento para outra, de uma mulher sem filhos para uma mulher com filhos, de um jovem solteiro para um jovem casado. Esses são alguns exemplos que nós podemos tratar o que seria um momento de transição. E eu quero falar nessa noite sobre esse texto, que vamos apontar apenas 3 pontos importantes para que possamos refletir os momentos de transição que nós passamos na vida. A idade chega, a saúde fica mais debilitada, às vezes avançamos nos nossos projetos financeiros, muitas vezes reduzimos os nossos projetos financeiros, dependendo do momento da crise ou da situação que você vive, mas então precisamos entender que a vida é feita de transição. Então eu gostaria de ler com você esse texto e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a trazer o entendimento da sua palavra. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. E quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isto aconteceu num sábado. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. O texto ele é bem claro na sua exposição. Havia um doente e o tanque de Betesda era um local onde os doentes se amontoavam para ali buscar então a cura, o milagre. Jesus está fazendo o seu trabalho de evangelização, pregando, ensinando, curando, multiplicando os pães, levando a palavra de Deus a todo o povo, e ele se depara com esse tanque, um local onde havia muitas pessoas carentes, doentes, enfermas, pessoas que precisavam então de alguns cuidados, estavam ali em busca da sua cura, busca de uma restauração da sua saúde. Jesus é informado que aquele homem está exatamente 38 anos ali aguardando aquele momento, e nós sabemos que o nosso mestre, o mestre Jesus, ele tem um coração amoroso, ele atende a todos, atende as crianças, atende a prostituta, atende os leprosos, ele é Deus em forma de homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, a sua misericórdia dura para todo sempre, e o seu coração se condoeu, se mexeu diante daquele homem que há 38 anos está buscando o seu renovo, está buscando uma fase de transição. Ele quer sair do estado de doente para um estado de cura, ele quer deixar aquele tanque para viver com a sua família, ele quer deixar aquela doença que o tanto aflige para viver um novo, o renovo, um novo momento, viver uma nova história. Jesus olha para aquele homem e entende que ele tem 38 anos, está em busca dessa cura. E a atitude do nosso mestre, ele é um Deus de misericórdia, é aquele que vem atender os perdidos. E exatamente nesse momento Jesus traça um diálogo com aquele homem. E ele faz uma pergunta que talvez eu e você pense nessa noite: como pode Jesus fazer uma pergunta dessa, se ele quer ser curado? Ele está há 38 anos exatamente buscando isso. Ele está exatamente buscando isso no local onde os doentes estão buscando a sua cura. Como Jesus faz uma pergunta dessa? E nós vamos então pensar um pouco com isso daqui a pouco. Mas a fase de transição que nós vivemos em nossa vida, irmãos, ele é feito de altos e baixos. Infelizmente há muitas pessoas que não querem avançar, não querem viver um novo, não querem viver uma nova história. Infelizmente há pessoas que se entregam à situação que vivem. Muitas vezes a dor da separação, de um divórcio, leva a um estado depressivo e de angústia completa, do ponto da pessoa não sentir nem mais prazer para viver. Há pessoas que passam momentos na sua vida de uma vida confortável, de uma vida com suprimentos necessários, com prazeres, de uma hora para outra a empresa quebra,
a empresa vem a falir e aquela pessoa não tem mais força para poder renascer, crescer, empreender novamente. Ela simplesmente desiste da vida. Muitas vezes nós vivemos situações como essa. Somos afrontados, vivemos decepções e angústias, coisas assolam a nossa vida que nos tiram a paz, situações que surgem que nós não esperamos, podemos ser roubados, podemos empreender em algo e depois não dá certo, podemos fazer alguma coisa e de repente pensando que o seu fim seria o melhor, não é, e nós nos decepcionamos, nós paramos, nós desistimos, e parece que a vida é entregue ao destino. Há pessoas que estão exatamente numa inércia, parados, porque simplesmente perderam o desejo de uma fase de transição, de viver o novo, de sair de um momento, de uma realidade para outra. O caso desse homem é completamente diferente. Ele está exatamente há 38 anos buscando a transição da sua vida. Ele quer sair da realidade que ele vive para uma outra. Ele não aceita a situação que ele está em busca de algo melhor para si. E Jesus, ao olhar aquele homem, ao olhar a sua situação, diz o texto, lhe faz uma pergunta: quer ser curado? E quando nós começamos a pensar que as palavras de Jesus, ele produz um tempo de transição, o primeiro ponto que eu quero refletir com você é que esta pergunta, ela é exatamente maravilhosa. Por que Jesus faz essa pergunta? Quer ser curado? Mas é claro, estou no tanque, 38 anos, todos estão aqui aguardando entrar nessa água para poder ser curado. Há pessoas, amados irmãos, que infelizmente podem se acostumar com o luto. Há pessoas que podem se acostumar até com um ponto de não querer a cura, de não querer buscar o novo, de não querer renovar a sua mente, o seu coração, a realidade que vive. Jesus faz exatamente essa pergunta a esse homem, com a pergunta seguinte: você está disposto a viver o novo? Você quer viver esse ponto de transição? Porque ele poderia estar ali, mas talvez acostumado com a vida que ele está levando, talvez acostumado com o seu sofrimento. Nós podemos pensar que essa pergunta de Jesus pode trazer um despertamento para nós. Há pessoas que estão acostumadas ao sofrimento, há pessoas que estão acostumadas ou acomodadas com, muitas vezes, a escassez, e ela não tem ânimo, ela não tem coragem, ela não tem iniciativa para vencer, para lutar, para viver o novo. E aí nós encontramos quadros de depressão, de angústia, quadros de pessoas que buscam suicídio, porque talvez perderam totalmente a esperança da sua vida. Há pessoas que talvez vivam ou sentem um sentimento de abandono, não têm ânimo para reagir diante do dia mal. Jesus talvez tenha feito esse paralítico essa pergunta: você quer ser curado? Porque talvez ele possa estar vivendo um sentimento de profundo abandono, dizendo o seguinte: ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém está incomodado com a minha situação. E isso foi um apontamento que ele fez. Não tem ninguém que me leve até o tanque, ou seja, não tem ninguém que se preocupa comigo para ir lá. Esse pensamento e essa palavra que Jesus dá exatamente ao paralítico é algo que nós precisamos refletir. Amados irmãos, nós estamos dentro da casa de Deus, numa casa de oração, o qual todos nós somos assolados por momentos de dificuldade e de dor, inclusive como a nossa irmã que perdeu a sua filha pela manhã. Mas a questão é como você reage. A questão é o que você pensa da sua vida, do seu futuro. Jesus estava ali para curar, Jesus estava ali para abençoar, Jesus estava lá para libertar aquele homem, mas Jesus vai no profundo daquele coração e pergunta: você quer ser curado realmente? Você quer sair realmente do estado que você está? Você quer realmente viver um novo? Você quer sair do sofrimento? Ou seja, já que não tem ninguém que se preocupe com você em te levar até o tanque, há alguém aqui que está te perguntando: você quer ser curado? O que isso nos desperta, irmão? Vamos fazer uma avaliação do nosso coração, se realmente queremos viver o novo de Deus, se realmente estamos dispostos a receber de Deus o chamado, a missão de fazer algo maior do que muitas vezes do que nós pensamos. A questão é que muitas vezes nós estamos acomodados e só sabemos reclamar, questionar, e nós não reagimos diante do dia mal. Nós não temos iniciativa, nós não tomamos providência para que aquela causa seja mudada. A pergunta de Jesus faz: você quer ser curado? Porque provavelmente há pessoas que talvez estejam aqui nesta noite, vivendo dificuldades, luto, aflições,
Mas a pergunta é: você quer realmente mudança? Você quer realmente transformação? Você realmente quer viver o novo de Deus? Essa pergunta precisa incomodar o nosso coração, porque com certeza o Senhor está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, mas a questão é: estamos dispostos a mudar? Estamos dispostos a carregar a cruz? Estamos dispostos a pagar um preço? Estamos realmente dispostos a sair do nosso zona de conforto, do local onde nós achamos confortável, para ir para uma direção completamente nova? E é um cumprimento da mensagem pela manhã, porque Deus chama esse povo a conquistar a terra, só que depende do ponto de vista que você vê os desafios. Caleb e Josué vê como oportunidade, outros viram como simplesmente algo destrutivo. E Jesus faz a pergunta a esse homem maravilhoso: o que queres ser curado? Segundo ponto nos chama a atenção, as palavras de Jesus é um tipo de transição, que nós precisamos pensar um pouco. Jesus lhe diz no versículo 8: levanta-te, pega a tua maca e ande. Aqui Jesus vai chamar, no versículo 8, a ação que esse homem precisa ter diante do dia mau. Ele quer ser curado, mas é necessário também algumas atitudes para ele sair dessa inércia da sua vida. E quando ele diz levanta-te, sugere a necessidade de resolução e ações imediatas. Ele está assentado 38 anos aguardando uma oportunidade para ser curado, e Jesus diz: você quer ser curado? Sim, então levanta e anda. E essa atitude de resolução, de ação imediata que Jesus dá àquele homem, muitas vezes é algo que nós precisamos pensar. Nós somos muito de questionar, nós somos maravilhosos em murmurar, mas muitas vezes, irmãos, há preço que nós temos que tomar diante de algumas atitudes da vida, diante de alguns obstáculos que surgem. Há algo que você precisa fazer, há algo que você precisa renunciar, há algo que você precisa nessa noite abrir mão, para que você viva o novo de Deus. E pode ser conceitos, pode ser pensamentos, pode ser atitudes, que você nessa noite precisa mudar completamente, para você receber de Deus o novo, a graça, o poder. Podemos ver ainda nesse texto, que ele diz: pega a tua maca. O que isso nos sugere? Sugere exatamente uma confiança em Cristo, porque pegar a maca e sair é uma atitude de carregar algo. Você vai sair daqui com essa maca, para você testemunhar para quem está lá fora, ou longe do poço, e saber que fui eu que te curei. Maca é peso, maca talvez traga cansaço, mas muitas vezes, além de uma atitude necessária de resolução, de ação imediata, levanta-te, é necessário também uma ação de confiança. Pega a tua maca, sugere confiança em Cristo. Também nos chama a atenção nesse texto que ele diz: ande. É uma declaração necessária de passar logo ao experimento do novo. Aquele homem está 38 anos aguardando ter a oportunidade de quê? De andar. E imediatamente aquele homem recebe de Jesus o chamado: levanta-te, pega a tua maca e ande. No sentimento expresso de que a nova vida estava sendo dada por ele, estava sendo entregue exatamente por ele. Amados irmãos, no momento de transição de nossa vida, nós precisamos entender que Jesus, Ele tem um controle de tudo aquilo que fazemos e que agimos. Só que muitas vezes exige de nós um preço que tem que ser pago. Há pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem renunciar ao pecado. Há pessoas que querem viver a glória de Deus, mas não querem abrir mão daquilo que lhe dá prazer. Há pessoas que querem viver a vida cristã, mas querem viver com uma dupla identidade, ou uma dupla máscaras. Nós precisamos entender que para viver o novo de Deus, esse momento de transição, é necessário uma completa entrega. A transição, ela é maravilhosa através da ordem de Jesus: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não existe outro meio de seguirmos a Jesus. Talvez alguém esteja pregando facilidades, oportunidades, ou quem sabe algo a mais. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há negócio, não há nenhum outro tipo de barganha, não há nenhum outro tipo de meio. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Você não pode agradar dois senhores, você vai amar um e vai odiar o outro.
Você não pode beber da mesma fonte ou tirar da mesma fonte água doce e água salgada. Aquele homem precisava levantar, tomar a sua maca e simplesmente andar numa demonstração completa de entrega e de obediência à sua ordem. Terceiro, que nos chama a atenção nessas palavras de transição, de uma vida dependente para uma vida completamente liberta, de uma vida completamente nula ou talvez limitada para uma vida completamente livre e de caminhos sem limite, porque ele ia sair da beira exatamente daquele tanque. Nós podemos ver, as palavras de Jesus em um tempo de transição são confirmadas através de resultados maravilhosos. Diz o texto no versículo 9, exatamente em sua Bíblia, ele vai dizer: imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. A ordem de Jesus é obedecida por aquele homem imediatamente. E naquele ato e atitude de levantar, eu não sei como esse milagre pode ter acontecido, se a sua perna esticou, se o nervo foi para o lugar, ou se os músculos se contraíram, porque 38 anos numa posição, dependendo, é algo sobrenatural, que exatamente o Filho de Deus realizou. Esse homem obedece de forma maravilhosa, e ele se prepara para receber o novo de Deus. Amados irmãos, viver o novo de Deus nesse processo de transição é necessário de nós confiança, é necessário de nós renúncia e é necessário de nós obediência. Querer o mais de Deus simplesmente por falar não virá sobre você o renovo, a mudança, as necessidades. A transição, ela precisa ser feita através dessa pergunta: você quer ser curado? E a pergunta que você deve aplicar na sua vida, na sua família, na sua história nessa noite é: eu quero ser mudado? Eu quero ser transformado? Eu quero que essa realidade que está sobre a minha vida mude realmente? Porque aquele homem estava na beira do tanque, mas estar na beira do tanque talvez não era o suficiente. Ele poderia estar acostumado em estar à beira do tanque, mas é necessário de Deus receber o renovo. Todos os domingos você tem vindo à igreja, você tem orado, você tem buscado, mas a pergunta é: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você realmente quer viver o novo de Deus? Se você quer viver o novo de Deus, você precisa entender que há atitudes que você precisa tomar. Aquele homem era simplesmente se levantar, pegar a maca e andar. Talvez a mudança de Deus na sua vida nesta noite seja: mude as suas atitudes, mude as suas práticas, mude o jeito que você está vivendo, mude a forma como você está se comportando, mude essa forma de você tratar a sua família, mude o modo como você tem falado com o seu filho, mude a forma como você tem tratado o seu esposo, mude a forma como você tem tratado Deus, como você tem olhado para a obra de Deus, como você tem negligenciado a obra de Deus. Aquele homem estava há 38 anos à beira de um poço. Há muitas pessoas que passam 30, 40, 50 dentro de uma igreja e nunca tiveram uma experiência com Deus. Porque não quiseram, não tiveram oportunidade. A pergunta de Jesus é clara: tu queres ser curado? E olhando para nós nessa noite, o que nós precisamos mudar? Se Jesus perguntar e olhar para o seu coração e falar verdadeiramente: Eliseu, o que você quer que eu faça? Você quer realmente isso? E talvez ele esteja perguntando a você: você quer realmente isso? Você quer viver esse novo de Deus? Você quer viver esse renovo? Você vai ter que levantar, você vai ter que pegar a sua maca e você vai ter que andar. Transição é tempo de mudar de direção, de atitude. O que nós não podemos, amados irmãos, nos conformarmos nessa noite é com uma espiritualidade fria, com uma espiritualidade vazia e com uma religiosidade que não nos motiva. Estar na casa de Deus, estar sentado em bancos de igreja, não quer dizer que estamos andando, e nem tampouco estamos pegando a nossa maca.
Talvez você pode estar até acostumado a estar à beira do rio ou à beira do poço, mas talvez Jesus esteja te perguntando: você quer realmente a transição e a mudança que você precisa? É uma pergunta que todos nós precisamos refletir nessa noite. 2020 já começou, já vencemos, entramos no terceiro mês, e de Deus, o que você já fez? E para Deus, o que você produziu? O que você fez? Será que estamos sentados à beira do poço, olhando o que está acontecendo? Ou se nós, como igreja de Jesus, segunda de Gramacho, vamos realmente receber de Deus a ordem: levanta, pega a sua maca e ande. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe a sua história, que você não seja apenas aquele que está acostumado com a dor, acostumado com o sofrimento, acostumado com o luto, mas que você possa viver a transição de um ponto para outro, de uma fase para outra, de uma realidade para uma outra realidade. Deus deseja muito mais de nós, mas Ele pergunta: queres ser curado? Queres viver essa transição? Quer viver o novo de Deus? Essa resposta precisa estar no seu coração nessa noite. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que realiza milagres. Nessa noite, diante da reflexão da Tua palavra, de um homem que está há 38 anos aguardando para ser curado, aquele que trouxe a cura, aquele que era o dono da cura de todas as coisas, estava ao lado dele, e a pergunta foi certa: queres ser curado? Exatamente, ó Deus, essa pergunta fica em nosso coração nessa noite, que as vidas que aqui estão tenham respostas para dizer e viver o novo de Deus: mudança, santidade, oração, leitura bíblica, compromisso, envolvimento, para que não possamos passar o nosso tempo à beira de um poço, mas que possamos realmente pegar a nossa maca, ficar de pé e andar na direção que Tu queres, ir para o local que Tu queres, respondendo e obedecendo ao chamado, respondendo e obedecendo ao convite de sermos discípulos Seus, para pregar e ensinar os perdidos a Tua palavra, para cuidar das coisas do Teu reino, ó Deus, para cuidar, ó Deus, da Tua obra nesta terra até que Tu venhas. Que Tu, Senhor, capacite esta igreja, que Tu, ó Deus, prepare a cada um de nós, se a área de nossa vida que precisamos limpar, que precisamos agir, para ficar de pé, para pegar a maca e andar, que Tu venha trazer a resposta e o compromisso nesta noite, em cada coração. Guarda a nossa vida, Deus, perdoa os nossos pecados, é o que eu oro e Te agradeço no nome santo de Jesus, amém. Que essa palavra fique em seu coração, amado. Essa resposta só você pode dizer a Jesus, e através da sua resposta: sim, eu quero levantar, eu quero pegar a minha maca e eu quero andar. Segue ações, não é apenas o culto, não é apenas a mensagem, não é apenas o domingo, mas que a segunda, que a terça, que a quarta, que a quinta, que sexta-feira, sábado, domingo, seja tempo de você ter comunhão com esse Deus. Não fique apenas sentado à beira do poço, levante e ande. Deus tem grandes coisas para a sua vida, amém?